Boa noite. Boa Hoje noite. vamos ente hoje vamos entender a relação entre enjoo de movimento na infância, a sensação de tontura na idade adulta e a enxaqueca. Para isso, vamos conversar com o Dr. Tiago de Paula, o médico neurologista brasileiro que ganhou o prêmio de menor pôster no Congresso Internacional de Cefaleia desse ano. Doutor, você pode explicar para a gente em que consistiu a sua pesquisa? Vamos lá, claro, claro. Antes de explicar um pouquinho, eu vou dar uma introdução do que de fato é enxaqueca, que as pessoas não entendem o que é a doença e acham que enxaqueca é só uma dor de cabeça forte. Esse é um estudo que ele mostrou um sintoma da doença que muitas pessoas não associam a enxaqueca e é diretamente ligado, tá bom? Então, só para as pessoas entenderem, a enxaqueca é uma doença de origem genética, é uma doença de hiperexcitabilidade cerebral, que você herda ela dos pais, ou do pai, ou da mãe, essa tendência, e de fato, você já tem sintomas desde a infância, porque é um modus operandi do cérebro diferente, enxaqueca. Enxaqueca não é dor de cabeça forte, a dor de cabeça forte é apenas um dos sintomas. Dito isso, vou explicar um pouquinho o que é esse sintoma e como que a gente começou a perceber isso, né, tirando a história dos pacientes e conversando com os pacientes. A gente percebeu que pacientes que chegavam para a gente aqui no Headache Center, né, no meu consultório, com dores de cabeça e tontura, quando eu perguntava para ele se ele tinha um sintoma de cinetose na infância, né, o que é a cinetose? É uma sensibilidade aumentada ao movimento ou a sensação de movimento. Tá? A resposta era sim. Tá? Então, a gente percebeu que essa resposta era sim com muita frequência. E daí, eu comecei, como é uma pergunta que eu faço para todos os pacientes, sempre no início, a gente conseguiu plotar todos esses dados de 2020 até 2025 e ter um número grande de pacientes para apresentar no trabalho científico e como pôster no congresso. Então, essa resposta ela fez uma ligação entre esses dois sintomas que muitas vezes pareciam distantes, o sintoma de cinetose na infância e o sintoma de tontura no adulto. Né? Esse foi um estudo com mais de 800 pacientes que a gente avaliou durante todo esse período. Posso explicar um pouquinho mais depois, mas pode fazer uma pergunta. Legal, doutor. O que essa pesquisa significa para pais e mães de crianças que têm enjoo quando viajam de carro? Algo que Ah, eles precisam fazer de diferente em relação aos seus filhos? sim, sim, sim. Não, é muito, muito boa essa pergunta. De fato, as crianças que têm, principalmente se o pai ou a mãe tem enxaqueca e percebe que seu filho já passa mal no carro, já é um sintoma precoce da doença. Já é uma criança que, de fato, vale a pena, assim, se ela começar a ter outros sintomas, já sim encaminhar para o neurologista ou fazer coisas que são preventivas, que ajudam a doença não progredir, tá? Como a retirada que a gente orienta aqui para os pacientes, a retirada de estimulantes alimentares, tá? Ou simplesmente você, antes de entrar no carro, isso já é feito, né? Dar um medicamento para a criança não passar mal, né? Ou tentar diminuir essa sensação de movimento, colocando ela no banco ou se ela for grande, né? Um pouquinho maior, no banco dianteiro, ou enfim, com cinto, né? Se ela conseguir ficar. E, enfim, o mais importante é saber que é um sintoma precoce da doença que indica que essa criança possa abrir um quadro de dor bem importante, principalmente se ela tem pais com a doença. Então, indica sim. Entendi. E essa questão, então, de reduzir os estimulantes ou eliminar seria Coca-Cola, café, chocolate, Exatamente. esse tipo Exatamente. de alimento, Vamos lá. então, os pais devem evitar. No Voltando dia lá da naquele viagem, início, sim, no dia da viagem é a questão de tentar diminuir essa sensação de movimento. A criança que usa, por exemplo, leitura ou um joguinho, não dá para fazer isso enquanto estiver no carro, porque senão ela vai passar mal com mais facilidade, né? Então, essa é uma das estratégias que os pais colocam. Você pode ofertar, sim, uma medicação preventiva, no caso da criança que passa muito mal, que nauseia e vomita, antes dela entrar no carro, também isso é uma coisa possível de ser feita. Mas, com relação aos estimulantes, isso é muito importante, porque lembra que eu expliquei lá no início, enxaqueca é uma doença de hiperestabilidade cerebral. Tá? Então, quando a gente aumenta essa hiperestabilidade, a gente sim tende a piorar essa doença. E alimentos excitatórios deixam a doença mais grave, tá? Desde alimentos como café, chocolate, né?
chá verde, chá preto, chá mate, que são estimulantes que pioram a doença, e a gente vê isso na prática. Quando a gente retira isso, a gente consegue um controle absurdo do paciente. E isso acontece também com crianças. E essa retirada desse alimento deve ser sempre, não apenas no dia da viagem. Exatamente, exatamente. Então, se a criança tem enjoo, o ideal é ela nunca tomar ingerir esses alimentos. Uma criança que é filha de alguém que tem enxaqueca, isso a gente já tem uma relação, tem alguns trabalhos científicos que mostram que criança que é exposta a estimulantes na infância, ela tem quadros de enxaqueca mais grave do que as crianças que não são expostas. Isso é um trabalho chinês que foi feito, e a gente viu que isso de fato interfere. E na tontura, né, no enjoo, nessa cinetose da infância, tem uma relação direta, sim. Claro que esse é um dos primeiros trabalhos que mostrou essa relação muito intrínseca, né, com a doença de fato, com tontura e tudo, mas já tem outros mostrando que é um sintoma precoce. Então, quanto melhor tratada essa criança, menos a doença fica grave ao longo dos anos. E criança tem enxaqueca, sim, porque a doença nasce com ela. Entendi, doutor. Ai, que pena, né? Que pena. Doutor, e como que a sua pesquisa impacta o tratamento dos adultos, que hoje têm tontura e enxaqueca, né? Uhum. E eles tinham enjoo de movimento quando eram crianças. Essa descoberta, ela impacta alguma coisa no tratamento desses adultos? Olha, o conhecimento da doença, eles entender que a doença não é só dor de cabeça e tem tontura, impacta. Porque tem muitos pacientes que vão ter a doença, ela pode iniciar com a tontura. Paciente que tinha cinetose na infância, e ele começa a abrir o quadro com tontura, nem abre com tanta dor, às vezes tem um pouco de dor no pescoço, mas o principal sintoma é a tontura. E muitas vezes passa por vários médicos, otorrino, até mesmo por neurologista, e ninguém pensa na migrânia vestibular, um sintoma e a pessoa ela fica anos recebendo diversos outros tratamentos e nada melhora, e a vida vai perdendo, ela vai incapacitando, e sim, impacta, porque ela consegue muitas vezes, os médicos entendendo disso, e o paciente entendendo desse sintoma, acabam fazendo um diagnóstico mais precoce da doença, e dela recebe tratamentos de fato que ajudam a doença, e não ficam só recebendo profiláticos, remédio para tontura, e a vida vai indo embora, né? Então sim, impacta muito do ponto de vista de entender melhor a doença e saber que esse é um sintoma precoce que pode aparecer sozinho, até mesmo sem a dor. E aí, com esse tratamento correto, ela começa a melhorar e não fica passando esses anos todos piorando sem entender o que está acontecendo com ela. Entendi. Perfeito, doutor. Com a migrânia vestibular, isso é muito comum, né? Geralmente o paciente, para receber o diagnóstico, ele recebe 10 anos, 15 anos para receber o diagnóstico correto. E muitas vezes vai recebendo tratamentos também muito ruins, tá? Que não resolvem a doença de fato, e vai receber um tratamento que vai controlar a doença depois de muito tempo também. E a mesma coisa acontece com a própria enxaqueca. É postergado tratamentos de primeira linha para os pacientes. Entendi, doutor. Nossa, muito importante mesmo essa pesquisa. Queria aqui lhe dar, então, em público, né, o parabéns pela sua premiação, dizer que a gente no Telix ficou muito orgulhoso, né, a nossa equipe toda, pelo fato desse prêmio ter sido concedido a um brasileiro, né. É muito, muito legal saber que os pesquisadores brasileiros estão contribuindo, né, na compreensão dessa doença, que atinge 1 bilhão de pessoas no mundo, né, não é uma doença brasileira, né, é uma doença internacional. Então, parabéns, doutor. Muito obrigado, muito obrigado. E nesse tratamento, né, de pacientes com enxaqueca, que tipo de dificuldades o doutor encontra? Olha, na realidade, a dificuldade que a gente encontra é o paciente, muitas vezes, ele demora muito tempo a procurar ajuda, porque ele não entende o que de fato, que enxaqueca é uma doença. Tem muito estigma da doença, então a pessoa ela fica medicando, ela demora muito a procurar ajuda, ela fica medicando com remédios de crise, achando que está tratando a enxaqueca com... Estou tratando minha enxaqueca com Sumax, estou tratando minha enxaqueca com Naramig, estou tratando minha enxaqueca com Neosaldina. Não, isso não trata enxaqueca, isso é um remédio de crise. Tá? Então, você não está fazendo com que as crises fiquem... Tratar a enxaqueca é deixar a doença com cada vez menos crises, com menos intensidade e com menos frequência, até você deixar de ter as crises. Isso é tratar a doença, é ter uma melhora sustentada e progressiva. E as pessoas, muitas vezes, elas acham que estão tratando com isso. Então, esse é o primeiro ponto. Achar que enxaqueca é dor de cabeça.
Então, se a gente começar a mudar essa ideia que enxaqueca é uma doença neurológica, quando você está tendo dor de cabeça, é o ápice do sofrimento dos neurônios, a gente já muda muito. Mas muitas vezes a gente não tem campanhas para isso, e quando a gente vê campanhas até publicitárias, a última campanha que eu vi assim, num programa era uma propaganda do Big Brother. O pessoal estava fazendo que Neosaldina trata enxaqueca. Neosaldina não trata enxaqueca. Tá? Neosaldina é um remédio de crise. E é um remédio de crise ainda que quanto mais você toma, menos ele funciona e mais crise você vai ter. Ele não trata a doença de jeito nenhum. Então, a maior dificuldade que eu vejo para os pacientes é entender essa primeira parte, que enxaqueca não é dor de cabeça. É uma doença neurológica que você tem que tratar para você não ter as crises. Remédio de crise não trata. Então, esse é o primeiro ponto. Entendi, doutor. O doutor estava falando, né, que é essa melhora progressiva e constante da enxaqueca, né? Eu queria, esse seria o resultado esperado de um tratamento eficaz para enxaqueca, essa melhora progressiva e constante? E qual que é o prazo dessa melhora? Quanto é um tempo razoável, assim, para a pessoa ter uma expectativa correta em relação ao tratamento? Não, perfeito. Assim, o tratamento ele tem que ser sustentado e progressivo. Por exemplo, 3 meses de qualquer tratamento, o paciente tem que ter melhorado pelo menos um pouco. Se ele não está melhorando nada, ou o tratamento ou é inferior ao que ele merece, para o grau de doença que ele tem, ou é um tratamento que não está ajudando. Tá? E o que a gente sabe, tem muitos tratamentos que eles podem até ajudar no início, mas essa ajuda ela não é sustentada nem progressiva, que são tratamentos ruins para a doença, a gente tem muitos deles. Né? Então, a expectativa, assim, o paciente, ele tem que aguentar firme os primeiros 3 meses, mesmo que a melhora tenha sido pouca, ou não, assim, quando que ele sabe que o tratamento é bom ou não, que ele deve continuar aquele tratamento ou deve mudar? É difícil dar esse tipo, porque, assim, existem várias formas de abordar e de tratar, de fato, a doença. Por exemplo, se ele está tomando remédio todo dia para dor de cabeça, esse tratamento é ruim. Ou o simples fato da pessoa não ter tirado o uso excessivo de medicamentos, né, o tratamento não está sendo eficaz. Então, se ele está tomando um monte de remédio para crise, esse tratamento é ineficaz. O primeiro passo para você tratar um paciente é deixar de tomar ou tomar cada vez menos remédios de crise. Então, para você saber se o tratamento está funcionando, você tem que estar tomando menos remédios de crise. Ponto. Tá? Isso tem que ser sustentado e progressivo. Se isso não estiver acontecendo, provavelmente você não está recebendo o tratamento eficaz, ou a forma como esse tratamento está sendo feito é inadequada. E em quanto tempo, vamos supor que a pessoa esteja tendo o melhor tratamento disponível no mercado hoje, com o melhor médico. Em quanto tempo a pessoa que tem, de repente, dor de cabeça todo dia, ou 15 dias por mês, ela pode ter expectativa de não ter mais crise? Isso varia muito, tá? Isso varia muito. Varia muito de como o paciente chega pra gente. Tem pacientes que com 3 meses a gente já consegue, paciente que chegou todo dia, ele deixa de ter, muito rápido. E tem pacientes que demoram 3, 4 anos para isso acontecer. Né? Então, não é uma coisa rápida para deixar de ter dor todos os dias. É um tratamento, é uma doença crônica. O que a gente sabe é que tem alguns indicadores que mostram que o paciente tem uma doença que vai demorar um pouquinho mais para tratar essa doença vai melhorar menos. A gente sabe hoje, né? São pacientes que usam muitas vezes antidepressivos, a resposta é inferior, né? Paciente que está no uso excessivo de medicamentos, que a gente tem uma dificuldade de tirar essa frequência de medicamentos. Tempo de doença, o paciente começou com uma doença lá atrás, na infância, e essa doença nunca foi tratada e chega para a gente mais velho. Então é um paciente que o caminho da dor está muito forte no cérebro. Então, de fato, a gente acaba tendo uma resposta. Isso é individual. O tempo de resposta individual varia de cada paciente, de um contexto, né, de genética, de o que ele recebeu de tratamento anterior, o quanto tempo ele está ruim com a doença. Então, são muitas variáveis. Não existe um tempo para a gente descronificar de fato um paciente e trazer alguém que tinha dor todos os dias para alguém que não tem dor todos os dias. Isso varia muito, é individual. Entendi. E varia em torno de 3 meses até 4 anos. Então, a pessoa que está melhorando lentamente, nesses 4 anos, ela não deve trocar de tratamento, ela tem que aguentar firme, porque está melhorando o negócio. Uma hora vai funcionar. Exatamente. Ela tem que ficar melhorando. Se estiver melhorando.
se não estiver Aham, melhorando, tem erro nesse trabalho, tem erro nessa entendi, condução. O mais difícil é a condução do quadro, né? A gente recebe entendi, pacientes aqui com o melhor tratamento do mundo, né? A pessoa está com Botox, está com a Jove, que é a associação melhor que existe no mundo. Toxina botulínica, né, em nível de evidência científica lá em cima, e os anti-CGRPs. Então tá com isso, e só que tá com todo o resto tudo errado. Tomando um monte de remédio, com um monte de estímulo, um monte de coisa errada. Não tem nenhum tratamento do mundo que vai funcionar com um paciente que está tudo errado. Então, a entendi. condução do quadro ela é fundamental para a gente ter uma melhora efetiva, de fato, do paciente. E, claro, o neurologista sozinho, para casos graves, não consegue. Tá? Eu tenho uma equipe multidisciplinar aqui comigo. Eu tenho psicólogo, eu tenho nutricionista, eu tenho dentista, eu tenho um monte de equipe. Eu sozinho, com os pacientes graves, não dá. Tá? A gente precisa, de fato, de um background para ajudar a gente. Né? Eu sei que não é a realidade do Brasil, não é a realidade de todos os centros, não é a realidade de todo mundo que trabalha com enxaqueca. A maioria dos neurologistas são sozinhos. Né? Eles e tentando aí, de alguma forma, ajudar. Então, é muito mais difícil. De fato, a enxaqueca não é uma doença simples, não é uma doença fácil, não é uma doença que não é dor de cabeça, é uma doença que você perde neurônio. Toda vez que você está tendo crise de dor, você está perdendo neurônio, seu principal órgão está sofrendo, mas é muito minimizada. Então, você perguntou de barreiras, essa é uma outra barreira que a gente tem. A minimização da doença, tanto pelo próprio paciente, muitas vezes, e pior, pelos profissionais de saúde. Entendi. Doutor, o doutor falou daquela questão, né, do tudo errado, né? Então a pessoa precisa tomar o remédio, que seria receber esse tratamento, que provavelmente seria o Ajove com o Botox, e aí ela precisa Depende fazer do outras paciente, né? coisas, né? Assim, Sim, exato, depende do depende paciente, do mas assim, paciente. ela precisa Assim, fazer outras coisas, que seriam o quê? Essa dieta sem o estimulante, reduzir a medicação, e o que mais? tem O que muita. que seria o tudo certo, né? O que que é o tudo Uhum. certo? É que o tudo errado é muito tudo errado, tá? Tem muitas coisas que podem dar errado, né? Tem muitas coisas que podem dar errado. Desde diagnóstico que o paciente recebe, paciente com enxaqueca, só para você entender, paciente com enxaqueca, ele tem muitas vezes, tem déficit de atenção, déficit de memória, tá? Ele não está dormindo direito, por ter o sono muito ruim. Muitas vezes ele recebe o diagnóstico de uma insônia, recebe remédio para dormir, e vai receber, porque não está dormindo, ele vai receber um sintomático, né? E por não dormir direito e ter déficit de atenção de memória, recebe diagnóstico de TDAH, e daí por receber diagnóstico de TDAH, recebe estimulantes como Venvanse, Ritalina, Concerta. Então, tem N erros que a gente tem que tirar do paciente, né? E de fato, às vezes a gente não consegue fazer isso tudo de uma vez. Tem drogas que pioram a doença, como o cigarro, né, como drogas ilícitas, como cocaína, enfim, a gente tem vários outros, são vários fatores que a gente sabe que podem, de fato, e cabe ao médico, né, tentar ajustar isso da melhor forma, montar um plano para retirada desses problemas, e a gente vai tirando um por um até a gente conseguir resolver, né, e isso não é fácil, precisa de um apoio do psicólogo, ajuda nessa retirada, o paciente ele tem muitos sintomas de abstinência, né? Então, as pessoas têm que entender que é uma doença grave, que é uma doença complicada, que não é fácil de tratar, e, enfim, que não dá Inclusive, simplesmente para colocar na culpa do paciente falando que ele é refratário. Porque o que eu mais recebo aqui é paciente com esse título. Ah, eu sou refratário, nada funciona para mim. Na realidade, só não foi feito um tratamento organizado. E para organizar, não é fácil. Né? entendi, doutor. Inclusive, isso que o senhor falou da doença grave, né? Eu vi no seu Instagram a questão do AVC, né? Que a enxaqueca aumenta o risco de AVC. Isso é uma coisa que as Exatamente. pessoas não sabem, né? Não têm consciência. E é uma coisa importante, né? Talvez se essa consciência fosse maior, né? Dessa Aumenta muito mesmo. gravidade da doença, a atitude em relação à doença talvez fosse diferente, né? Fosse de mais atenção, né? Tem alguns fatores que eu acredito, assim, a meu ver, que deixam a doença mais na escuridão, né? Por muito tempo a doença ficou na escuridão. O fato de relacionarem a enxaqueca a sintomas de humor, né? Todo paciente com enxaqueca vai ter sintomas de humor. O cérebro, por ter hiperexcitado, ele é ansioso. Então, o paciente com enxaqueca tem ansiedade. Ponto. Todo paciente tem.
E daí falar, e por muitos anos a culpa das crises eram colocadas nesses sintomas ansiosos. O fato de ser mulher é um fator também que a grande parte dos pacientes serem mulheres foi uma coisa que fez com que a doença fosse menos tratada, minimizada, você coloca a culpa da doença no paciente, né? Só que o culpado da doença ser grave é a doença, né? A doença que deixa o cérebro com um monte de sintoma de humor, que vai deixar com ansiedade, que vai deixar com depressão, que vai colocar um monte de impulsividade, de compulsão nessa pessoa. Então, esse é um ponto bem importante que muitas vezes é esquecido, né? Então, é difícil. Precisa entender que é grave, precisa entender que não é só uma dorzinha de cabeça, precisa entender que tem riscos, que toda vez que você está tendo dor é um sinal de alarme do seu corpo. Tem órgão sofrendo, e é só o principal órgão do seu corpo, que são os neurônios. Doutor, é coisa séria, né? Então, doutor, o doutor pode nos explicar a diferença entre cura, remissão e controle da enxaqueca? Existe remissão e cura de enxaqueca? Ou o melhor que a gente pode esperar é o controle? E o que é isso? Remissão dá para chegar, assim, ficar vivendo como se a doença não existisse. Tá? Esse é o meu objetivo para todos os pacientes, é fazer eles viverem como essa doença de fato não existisse. Tá? Tem controle, sim, né? Controle é a pessoa, ela tem o mínimo de crises possíveis, a gente consegue, o controle já é possível no início da doença, no início do tratamento. Em muitos pacientes a gente já consegue controlar já no início, a gente tira o paciente do inferno e bota ele para uma vida já com dores ainda, mas com menos intensidade, até a gente chegar nesse objetivo que é a remissão. Mas cura não tem como, porque é uma doença genética. Tá? É uma doença genética. As pessoas confundem muitas vezes. Entrei na menopausa, me curei da enxaqueca. Essa é uma frase muito comum, as pessoas acham que se curaram. Na verdade, a doença se modifica. Né? A doença se modifica quando você entra na menopausa. Você não consegue curar uma doença que é genética, que você nasceu com ela, que é uma tendência que você vai ter até a morte, de um cérebro hiperexcitado. As pessoas acham que está curada da enxaqueca porque elas acham que enxaqueca é dor de cabeça forte. E daí ela entrou na menopausa, ela deixou de ter a dor de cabeça forte, mas ela continua com todos os outros sintomas. Ela continua dormindo mal, ela continua com dor no pescoço, que é da enxaqueca, tá? Ela continua tendo uma oscilação de humor absurda, que também é da doença. Ela continua passando mal quando anda de carro, ela continua tendo tontura, só que ela só não tem a dor de cabeça muito intensa, porque o principal gatilho, ele acabou indo embora, que era um gatilho hormonal, mas a doença tá lá. Só que como ela tá com outros sintomas, às vezes o paciente ganha outros diagnósticos, tá? Pelos outros médicos também não saberem que enxaqueca é uma doença, a pessoa ganha outros diagnósticos. Né? Vai ganhar diagnóstico de fibromialgia, vai ganhar diagnóstico de insônia prolongada, de dor cervical sem tratamento, e várias coisas. Entendi. Inclusive, essa questão da fibromialgia eu achei muito interessante, que o doutor falou também, né? Que na verdade, daí não é uma fibromialgia, é uma corpalgia, como que é o nome do sintoma? Exato. Né? Vamos lá. Esse é bem interessante. Esse eu levei um trabalho também para o congresso, né? Nesse trabalho, a gente acabou, eu e minha equipe, acabei levando o trabalho dos pacientes que eu atendi aqui. Esses pacientes, a mesma história do trabalho que ganhou no congresso. Era uma pergunta que eu fazia para todos os pacientes sempre. Então, eu sempre perguntava para os pacientes na primeira consulta se eles tinham, de fato, dores de crescimento. Só que eu percebi que um grupo em específico respondia essa pergunta com mais respostas sim. E quem era esse grupo? Era o grupo que ou chegava com o diagnóstico, a maioria deles que entrou no trabalho, né, eles chegavam com o diagnóstico, recebia o diagnóstico de fibromialgia do meu médico. Tá? Eles recebiam esse diagnóstico. E daí eu checava se eles tinham a dor de crescimento. A resposta foi para 68%, né, que era positivo. Então, um número bem alto de pacientes, e os outros não lembravam. Tá? Não lembravam se de fato eles tinham. Então, a gente tem todo esse viés ainda de memória desse tipo de pergunta. Então, a gente sabe que é uma doença de dessensibilização central. Esse foi um dos primeiros trabalhos que tentou ligar, né, de fato, a fibromialgia à própria enxaqueca.
tá? Porque elas têm fisiopatologias sobrepostas. Então, uma é sobreposta à outra. Então, hoje a gente sabe que a minha percepção, né, é que, de fato, a enxaqueca é uma evolução, né, a fibromialgia acaba sendo uma evolução da própria enxaqueca. Se a gente pergunta para os pacientes que chegam, muitas vezes com diagnóstico de fibro, eles tinham sintomas clássicos de enxaqueca, mas daí a doença foi cronificando e os sintomas deixaram de ser clássicos. Tá? Ela não tem outra doença. Tá? É a mesma doença que não está sendo tratada. E daí ela recebe um tratamento que não é para enxaqueca. E daí ela não melhora. Por isso que a gente vê muitos pacientes com fibromialgia, a doença cada vez vai piorando mais. Que tratamento é esse que faz a pessoa piorar? Né? E coloca uma pessoa que não estava no estado de incapacidade na cama. Tanto é que recentemente até entrou, né, como as doenças que podem ser tidas como, né, passíveis de aposentadoria. Como que uma pessoa ficou na cama? Que tratamento é esse que você está fazendo que você está fazendo a pessoa piorar? Só que a gente está acertando o tratamento para essa pessoa de fato? Então essa é uma pergunta que eu faço, e por isso que esse trabalho que eu fiz eu acho que é muito bacana, esse segundo trabalho que eu levei, pôster que eu levei para o congresso, eu achei que também é bem interessante, né, porque levanta esse tipo de questão que muitas vezes as pessoas, enfim, nem pensam. E dá uma esperança para a pessoa. E dá uma esperança para a pessoa porque ela está com o diagnóstico errado. Então, não é que a doença dela não é tratável, a fibromialgia dela não é tratável, é porque ela está tratando a doença errada. Se ela tratar a doença correta, que seria a enxaqueca, aí vem essa questão, né, que a gente estava conversando, que o doutor falou, então, que o chegaram com corpalgia para mim, poxa, eu tratei eles e eu curei a fibromialgia deles. Como que eu curo uma doença que, teoricamente, foi equivocada? O paciente estava com uma corpalgia da própria enxaqueca e foi erroneamente diagnosticado com fibromialgia. Entendi. Espetáculo, doutor. E aí, então, resumindo, então, nossos conceitos aqui, o controle da doença é a pessoa tomar remédio e começar a melhorar, ter menos crises. Não, ela faz um tratamento que ela está tendo cada vez menos crises e ela começa a retomar a vida dela. Então, ela consegue trabalhar, ela consegue estudar, ela está perdendo cada vez menos dias, ou nem está perdendo os dias, a crise dela está durando pouco tempo, e a gente está controlando. Remissão é deixou de ter crise. Tá? Remissão deixou de ter crise. Os gatilhos perdem a força. Nem gatilho menstrual vai causar dor nela. Nem gatilho de você ficar, por exemplo, de tempo, de mudança climática vai causar dor. Isso é remissão. Remissão é quando os gatilhos perdem a força. O controle, os gatilhos ainda estão acontecendo. Tá? Entendi. E cura, e na remissão é só uma confusão. Entendi. E na remissão, doutor, ela ainda precisa estar tomando remédio ou na remissão ela pode não estar mais tomando remédio? O remédio preventivo, quer dizer, o remédio... O tratamento a gente mantém, claro que com menos tempo, né? Se você usa um tratamento, sei lá, como um remédio oral, você vai usar com menos dose. Né? Se você usa um tratamento de fato que controla, os pacientes que chegam para mim, eu não consigo com remédio oral. Tá? Por exemplo, uso uma toxina botulínica, a gente começa a fazer um espaçamento desse tratamento quando a gente entra na remissão. Entendi. E aí a ideia é a pessoa ficar tomando esse remédio em dosagem menor para sempre? Ou tem um momento em que ela está em remissão e ela pode parar? A doença não tem cura. Se a gente tira o tratamento, infelizmente o paciente ele vai voltando aos pouquinhos. A doença ela vai voltando, ela é implacável, tá bom? Eu recebi recentemente 2 pacientes que acompanhavam comigo em 2023 que estavam zeradas, né? E daí elas ficaram aí um tempo sem vir, né? Sem fazer o tratamento, a doença foi voltando. Elas voltaram a ter dor todos os dias, é claro, com uma intensidade baixa, 3, 4, mas estava todo dia já de novo, porque ficou sem o tratamento. Então é implacável. Quando você fica sem, alguns podem demorar mais tempo, outros podem demorar menos tempo, mas quando fica sem tratamento, invariavelmente a doença ela vai voltando. Entendi. Ai, que pena. Doutor, mas muito obrigada aí pelo seu esclarecimento. Porque a gente olha nos detalhes. Porque se a pessoa ela não souber, se ela achar que enxaqueca é dor de cabeça forte, ela pode demorar anos para ter de novo essa dor, se fizer tudo certo, óbvio. Mas é porque a gente olha a doença na lupa. Quando a gente olha a doença na lupa, a gente sabe que é uma doença do cérebro, que dá diversos sintomas.
sintomas de memória, de atenção, de sono, tá? Sintomas de dor, é óbvio, mas sintomas de oscilação de humor. Então, tudo isso é de um cérebro que tem a doença. Então, enxaqueca é uma doença de status cerebral, é a forma como o cérebro interage com o mundo. Entendi. Por isso Obrigada. que você sente a luz mais do que os outros, o cheiro, tudo, o tempo todo, a doença está ativa. A interação é diferente. Entendi. Doutor, aqui no Telix, a gente está tentando desenvolver uma forma diferente de indexar artigos científicos sobre tratamento de saúde, né? E o doutor considera que o tratamento da crise de enxaqueca e o tratamento da doença em si, eles devem ser tratados como conceitos diferentes, ou o doutor vê o tratamento da crise como uma parte do tratamento completo? Não, o tratamento da crise nunca será parte do tratamento completo. Nunca. Nunca. O tratamento da crise é outro conceito. Quando você trata a crise, você já perdeu. A crise você já perdeu. A ideia é não tratar a crise. É tratar a doença para você não tratar a crise. Então, quando a crise aconteceu, por exemplo, você tem poucas crises, toma um remédio de crise. Você simplesmente está postergando o problema. Entendi. Então são coisas diferentes. Invariavelmente a pessoa vai começar a tomar cada vez mais remédios. E daí ela ficou ruim de novo, daí você vai precisar de mais tratamento, enfim. Você não precisa esperar a pessoa ficar extremamente ruim para você tratar. Mas infelizmente é o que é feito. Entendi. Então o tratamento da crise é um conceito completamente separado do tratamento da doença. Não é uma soma, são coisas diferentes. Não, aqui assim, tratar a crise é uma parte. Tem que tratar a crise do paciente, é óbvio, tá? Mas quando você trata a crise, você já perdeu. Você não está tratando a doença, está tratando a crise. E é isso que tem que ficar muito claro. Porque esse é o maior erro de entendimento da doença. É achar que você está tratando a doença dando remédio para a crise. E você não está tratando nada. Muitas vezes os pacientes procuram o médico e o médico não trata a doença, ele só trata a crise. Tratar a crise não é tratar a doença. Então você não fez nada. Você simplesmente falou, quando vira o problema, você toma esse remédio aqui. Por um pensamento de achar que é uma doença benigna. Tá? Não é benigna. Entendi. Não é benigna, Entendi, doutor. infelizmente. Entendi. Difícil, né? Oi? Difícil isso. Difícil De colocar na cabeça das pessoas, porque você tem que mudar a cabeça de uma população, mudar a cabeça de vários médicos que entendem da doença de uma forma totalmente equivocada. E isso é nadar contra a maré. Entendi, doutor. Aqui no Brasil, há em torno de 30 milhões de pessoas com enxaqueca, né? E tem menos de 6.800 neurologistas. Que dica que o doutor daria para os 600 mil médicos brasileiros que não são neurologistas, mas que querem ajudar os seus pacientes que têm enxaqueca? O que eles precisam ter em mente? Precisa ter em mente que é doença, que não é dor de cabeça, né? Precisa ter em mente que o paciente precisa entrar com uma profilaxia para ele deixar de ter crise. Eles precisam ter em mente que é uma doença que a gente, enfim, é muito difícil isso, mas precisa ter em mente que é uma doença que você tomar café todos os dias faz com que ela fique pior. E num país que a gente chama o nome da primeira refeição do dia com o nome da droga, é bem difícil. Tá? É bem difícil. Né? Num país em que a gente é o maior produtor da droga do mundo, é bem difícil. Então, não é uma tarefa simples para uma mensagem como essa chegar para os outros. Porque muitas vezes o próprio médico ele tem a doença e toma o café. Como que ele vai ajudar alguém se ele toma? Né? Como por ser uma doença espectral, a gente tem pacientes, desde pacientes com a doença com menos crise até paciente com muita crise. Não é uma doença espectral com muitos genes. Então é difícil para um médico geral, né, conseguir. Se os neurologistas têm dificuldade de entender. Então o problema a solução seria com educação continuada, né? Seria de fato colocar o estudo de enxaqueca e por gente capacitada nas universidades, ensinar que é doença de fato, não ficar naquela mesma orientação que era dada na década de 90, início dos anos 2000, porque o que a gente vê, a pessoa está aprendendo a mesma coisa que era dada há muito tempo, já se evoluiu muito no conhecimento da doença. Mas o que tá lá para trás, não é passado pro pessoal. Então, não é fácil. Não é fácil. Tá? Então, essa missão aí,
o que a dica seria tentar entender que é doença, mas quem vai mostrar isso para eles? Difícil. Entendi. Eu achei interessante lá no congresso, né, que a China está fazendo esse trabalho, né, eles estão criando, estão fazendo um plano para ensinar sobre dor de cabeça para todos os médicos, criaram um Médico grupo geral deveria. específico para ensinar sobre dor de cabeça, né, e aqui no É uma Brasil doença ainda muito não, comum. Nem o neurologista aqui no, aprende. aqui no Brasil não tem essa iniciativa ainda, ninguém tá fazendo isso, mas o doutor acha que seria necessário. Sim, tem até alguns lugares que fazem. Eu vi um outro projeto que foi no primeiro dia do congresso, um pessoal do Rio Grande do Sul, que eles estão tentando nas UBS fazerem isso. Então, eu vi que está tendo uma ou outra coisa, mas assim, ainda muito incipiente, ainda muito pequena, né? Num país como o nosso, a gente teria que ter uma coisa mais de âmbito nacional, né? Para fazer isso, mas com pessoas que querem, que entendam que a doença é uma doença, que não é só dor de cabeça, que entendam que exato existe esse espectro de pacientes mais leves e pacientes mais graves, né? Mas não é fácil, porque é uma mudança de estilo de vida, uma mudança de entendimento do que são as coisas, o que de fato é um alimento, o que de fato é uma droga, porque está muito confuso muitas vezes. A pessoa acha que uma Coca-Cola é alimento, não, Coca-Cola é droga, né? Tanto é que era vendido em farmácia. O café é uma droga, mas muito. Dificilmente a gente vai chegar nisso nos próximos anos. É um nível de... E tem que fazer mais trabalhos científicos voltados para isso. A gente tem muito pouco trabalho, né, mostrando esse tipo de situação. Mas, enfim, não é fácil, não é fácil. Você viu? O buraco é muito grande. Entendi. Doutor, mas o caminho foi começado, né? Tem o início desse caminho. Então, uma hora chega lá, né? Sim, sim. Doutor, e que sugestões que o doutor daria para as pessoas que ainda não encontraram um tratamento eficaz para sua enxaqueca? Para essas pessoas que estão sofrendo aí, né? De repente elas estão assistindo essa live ou vão ver essa live depois e elas estão sofrendo com enxaqueca todo dia ou com muita frequência e a enxaqueca está prejudicando a vida delas. O que o doutor sugere que elas façam? De fato, tentar procurar alguém que entenda, que escute suas dores, né? Que saiba, que conheça a doença, que saiba tratar ela da melhor forma possível, né? Para reverter esse quadro. Esse quadro é totalmente reversível. Né? Tratar a enxaqueca é tudo. Você não morreu, senão a vida não é ter essa doença ou ficar tomando remédio de crise toda hora. Tá? Tem tratamento. A gente consegue reverter esses quadros aqui, né? Mas a gente recebe gente do país inteiro. Né? Eu recebo gente, hoje atende gente de norte a sul do país. Né? Então, todos os dias eu acabo recebendo gente do Brasil inteiro, né, aqui para tratar. A gente sabe da carência, é uma carência nacional, e não é só nacional, é também mundial, até nos outros países tem muita dificuldade, em países ricos como os Estados Unidos, né? A porcentagem de pessoas que recebem o tratamento de fato é muito pequena, a porcentagem de pessoas que procuram ajuda é muito pequena também. Legal. Eu vou dar uma dica, então, para o pessoal aqui. Seguir o Instagram do Dr. Tiago. Eu achei o Instagram dele ótimo. Realmente é muito explicativo, ele não foge dos assuntos polêmicos. E ele inclusive, dá uma dica no Instagram dele, olha, maratonem o meu Instagram. Eu pensei, será? Fui lá e maratonei, e ele tinha razão. Vale a pena. O pessoal tá ali, o Instagram do Dr. Tiago. Ajuda, viu? Se você tem enxaqueca e está sofrendo, ele vai dar dicas incríveis, assim, bem interessantes mesmo. Exatamente. E recebo E muito feedback de seguidor, né? Falando, nossa, eu fiz isso, eu parei com essas coisas, melhorei muito, né? Meu tratamento passou a funcionar depois que eu fiz aquilo que você orientou. Então é muito gostoso para mim saber que pessoas que nem passaram por mim em consulta, eu consegui ajudar pelo Instagram. Então é uma ferramenta muito boa, podem maratonar lá sim, tem muita informação bacana para vocês entenderem o que é a doença e saberem que não é só dor de cabeça, que é uma doença com vários sintomas. A dor é somente um deles. Legal. Doutor, o doutor falou um pouquinho, né, do seu trabalho no Headache Center. O doutor gostaria de falar mais um pouquinho sobre o Headache Center para o pessoal Sim, com conhecer? certeza. Claro, claro. O que é o Headache Center? Tá? Primeiro centro de tratamento integrado da enxaqueca.
tá? É o maior centro de tratamento de enxaqueca da América Latina, multidisciplinar, tá? Aliás, é o maior centro multidisciplinar do mundo e o maior da América Latina. A gente tem, além dos neurologistas, né, hoje temos eu, neurologista Dr. Thiago, temos a doutora Thaís, temos a doutora Lana, e esses profissionais, eles coordenam o tratamento. Temos diversos profissionais aqui, temos o psicólogo, temos o nutricionista, os médicos que fazem os procedimentos que a gente precisa para os pacientes, a fisioterapeuta, o dentista, tá? Enfim, é uma equipe inteira que ela trabalha em prol do paciente. E isso faz toda a diferença. Quando a gente tem uma equipe multidisciplinar que trabalha em conjunto, todo mundo sabendo o seu passo, o que fazer para ajudar o paciente, entendendo a doença cada vez mais, o resultado é esse. Né? Controlar pacientes que foram desenganados por todos os outros médicos, né? E todos os outros tratamentos que eles fizeram, muitas vezes fazendo tratamentos de qualidade, mas só o tratamento colocado, né? Sem a condução do quadro, que é o mais importante. Doutor, e deixa eu lhe perguntar, todas as pessoas que passam pelo Headache Center, elas conseguem melhorar ou tem uma porcentagem que ainda é inatingível, assim, que pode ir lá e realmente não vai sentir melhora, mesmo fazendo tudo certo? Sim. O que acontece? Os pacientes, o que modifica muito, os pacientes melhoram, mas o que modifica muito é a velocidade de melhora. Então, tem pacientes que melhoram mais rápido e tem pacientes que melhoram mais lentamente. É basicamente isso. Então, tem doenças que pacientes que chegam, e aquilo que eu falei para você, tem alguns fatores que são preponderantes para essa velocidade na memória, na velocidade de melhora do paciente. Tempo de doença, o uso de antidepressivos, tratamentos anteriores que foram feitos de forma equivocada, tá? Então, tem várias coisas que vão definir se esse paciente vai melhorar mais rápido ou mais lento, mas todo mundo melhora. O que diferencia é, de fato, essa velocidade, tá bom? Então, vale a pena ir, porque você tem a garantia, né, de que vai melhorar. Só ter paciência, confiar, né, seguir firme, dar os feedbacks para a equipe, né, do que está funcionando ou não, para melhorar. Que bom, isso é muito importante, doutor, porque o que a gente encontra mais é as pessoas desenganadas, né? Exato. Achando que isso vai ser a vida dela. Atendi um paciente de primeira consulta que ela tinha passado em vários outros médicos, ela estava muito chateada, achando que nada dava certo, que ela falou, vim aqui porque falaram que era o último lugar para ver, se não melhorasse aqui, não ia melhorar em lugar nenhum. Eu escuto essa frase muito frequentemente, né, e é muito gostoso sempre a consulta de retorno, porque a pessoa já vem com 45 dias, às vezes com 3 meses já vem modificada, né, então isso é muito gostoso para mim, muito gratificante, saber que eu estou fazendo parte da mudança da vida das pessoas, de pessoas que estavam anos com a doença lá muito grave. Que legal, que legal mesmo. Não, doutor, olha, muito obrigada, então, por ter aceitado, né, dar essa entrevista para a gente, e obrigada e parabéns pelo seu empenho em conscientizar as pessoas sobre enxaqueca, é um trabalho muito, muito importante mesmo. Queria agradecer vocês também, que estão nos assistindo agora à noite, e é isso, tem mais alguma coisa que o doutor gostaria de falar? Não, é só uma mensagem para quem está assistindo a live, saber que você não está sozinho, que a doença que você tem, ela tem jeito, tá? O tratamento, de fato, ele varia muito de pessoa para pessoa. Você não precisa achar que você está num beco sem saída, tá? Tem saída, tem solução. A gente consegue, de fato, mudar a vida das pessoas, tratando a doença de forma adequada e dando todo o suporte que a pessoa precisa nessa fase de uma doença que ela é silenciosa, ninguém vê, né? Às vezes você está lá sofrendo sozinha, muitas vezes você mente falando que não está com dor, mesmo estando com dor, porque você não quer falar que está com dor todos os dias, mesmo estando. Então, saiba que eu entendo você e aqui a nossa equipe entende você da melhor forma possível, tá bom? E enxaqueca tem tratamento sim. Espetáculo, muito bem, doutor. Maravilha. Até mais, boa noite. Boa noite, muito obrigado por todos.
Aí, encerrei o vídeo, doutor. É isso, que legal, valeu, foi excelente a live. Que bom que gostou. Excelente mesmo. Que legal. E espero que a gente tenha ajudado mais pessoas a entenderem, né? Porque não é fácil, né? Eu falei que não é fácil várias vezes. É uma doença bem complicada.